Hoje nós celebramos a memória de um bispo chamado São Januário, São Genaro. No dia de hoje, o bispo daquela diocese de Nápoles, ele pega uma relíquia onde está o sangue de São Genaro petrificado. E no dia de São Genaro, ao virar essa relíquia, parece uma luneta, né, com o sangue petrificado, girar e balançá-la, ela se liquefica, se transforma em líquido. Então sempre no dia de hoje, no dia de São Genaro, quando o bispo celebra e com essa relíquia ele a vira, ela volta ao estado líquido. Ela que está um sangue petrificado, né, sólido, ele volta ao estado líquido. São Genaro é bispo e morreu martirizado. No evangelho de hoje, Jesus ele está na porta de uma cidade chamada Naim. Normalmente as pessoas, por uma questão de impurezas rituais, elas normalmente são sepultadas, o cemitério, vamos chamar assim, fica normalmente na área fora da cidade. E Jesus ele deve estar pegando esse cortejo fúnebre ali na porta da cidade, antes de ele entrar. Então vamos imaginar aqui que nós estamos contemplando dois tipos de procissão. A primeira é a procissão de Jesus. Ele ia com os discípulos e uma multidão. É a procissão da esperança de quem está seguindo Jesus. A outra é uma procissão muito triste, de luto e de morte. No caixão, um filho de uma mulher que é viúva. No contexto de Israel, esta mulher, ela vive numa situação terrível. Primeiro por ser viúva. Ao deixar a casa do seu pai, ela não tem mais o direito do clã. Uma mulher viúva naquela época, ao marido morrer, ela se torna toda desprovida. Então ela não tem mais o amparo do pai e agora não tem mais o marido. Quando uma viúva tem um filho, é ele que vai cuidar dela. A viúva é uma das mulheres mais exploradas quando ela se torna viúva. Muitos passam lá para trás, roubam e tantas outras coisas. Agora imagina uma viúva que a sua segurança estaria no seu filho, ele morre. O velório aqui ele é triste porque ele tanto tem a situação difícil da viúva, que tem muita gente ali a consolando, mas ela está totalmente desamparada agora. Não tem mais o esposo, não tem mais o filho. É alguém no mundo sem ninguém. É alguém que vai mendigar, vai depender da caridade dos outros. E nesse caixão está o seu filho único. Quando Jesus ele vê aquela mulher, ele tem compaixão. Compaixão. Se vocês foram na missa domingo passado, era um rei que estava acertando as contas com os seus empregados, não sei se vocês lembram. Aquele empregado não tinha como pagar. Ele caiu aos pés do patrão e suplicou dizendo assim: dá-me um prazo e eu te pagarei. E aquele patrão teve compaixão. Você tem que perceber que sempre a compaixão, ela gera uma consequência. Não existe compaixão sem doação, sem comprometimento. Qual foi a compaixão do rei por aquele que se jogou aos pés pedindo clemência? Ele perdoou toda a dívida. Jesus hoje, ele tem compaixão dessa mulher. Ele diz assim para ela:
não chores. Não chores. Hoje faleceu uma criança aqui em Campina Verde. Quantos anos ela tinha? 7 anos. Eu ouvi falar que é 7 anos. 7? 7. Provavelmente uma criança que tinha alguns probleminhas, né? Mas imagina a dor desta família, né? Porque na lógica humana a gente pensa que nós, filhos, vamos enterrar os pais. Os pais que enterram os filhos é uma dor muito grande, muito grande. Então nós também queremos rezar por esta família, e esse evangelho, Jesus está chegando próximo dessa mulher que está sofrendo e ela está enterrando um filho. Provavelmente jovem. E Jesus está dizendo para ela, não chorar, não chores. Hoje de manhã, eu saí para a comunidade rural, para o assentamento São José da Boa Vista. Não estava nem um pouco afim de sair. Tive uma noite ruim, não dormi direito, estava com sono, e aí eu fui. Lá numa casa, a gente visitou uma senhora, e tinha um menino numa cadeira de roda, ele tinha 16 anos. Talvez a perna dele fosse mais fina do que o meu braço. Os bracinhos dele daria metade do meu. Nasceu assim. Então uma situação muito difícil. Um menino bonito, ali naquela cadeira de roda, 16 anos. Tem alguém que se alimenta, né, pela boca, alguém dando comida, né, quase que não fala, totalmente dependente, né. Para quem cuida também é um desafio bastante grande, né? Tanto espiritual, de fé, como de paciência. E outras casas que a gente visitou com tantas dificuldades, e a gente quando para pensar, fala assim, nossa, a gente está no céu, né? Os nossos problemas essa semana eu visitei 2 doentes, um cego. Se não for uma pessoa lá para fazer comida ou lavar roupa, não tem jeito. O outro acamado com toda a aparelhagem, né, já para respirar, já estava com uma dificuldade muito grande de comer, e agora a possibilidade era de fazer, não sei como se chama, se é tráqueo, né, para poder dar comida por uma sonda, né, é um pouquinho agressiva, mas se não fosse assim... Então são situações que as pessoas vivem também, e Jesus hoje ele está falando, não chores. Ele aproximou-se do caixão e tocou no caixão. Ninguém faria isso. Nessa cultura, se você tocar num caixão, você se torna uma pessoa impura, contaminado. Você tem que fazer rituais de purificação. Jesus não podia tocar no caixão, como ele não podia ter tocado naquele leproso. Só que ele toca no caixão. Ele não está preocupado com essas regras que a mais afasta de Deus do que aproxima. Ele toca no caixão e aqueles que estão carregando param. Talvez param assustado porque ele está tocando e não pode. Então Jesus diz assim, jovem, eu te ordeno. Veja como a palavra, né, a palavra de Deus, a palavra de Jesus é palavra de salvação. A palavra tem poder. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Humanamente impossível, mas para Jesus nada é impossível. Diante das dores dessas pessoas que eu citei, das dores de vocês, de cada um de nós, para Jesus nada é impossível. Nós não podemos perder a esperança, a fé, mesmo passando por tribulações. Não chores, disse Jesus para aquela mulher. E ao filho, eu te ordeno, levanta-te. Qual é a palavra que você hoje está precisando? Não chores, levanta-te, tem coragem, anima a sua fé. Jesus entregou a sua mãe. Jesus o entregou a sua mãe. Aquele menino, aquele jovem que estava morto, Jesus, diz o Evangelho, o entregou a sua mãe. O que você lembra dessa passagem? Ali, aos pés da cruz, o que Jesus entregou? Maria, eis aqui o teu filho.
Não dá para a gente lembrar aos pés da cruz aquela passagem? Filho, eis aqui a tua mãe. E hoje Jesus devolve esse filho àquela mãe. E todos glorificaram a Deus dizendo, olha, é um grande profeta que apareceu no meio de nós, é Deus que veio visitar o seu povo. Deus quer nos visitar sempre. Nessa missa Deus está nos visitando. Né? Quando você para em casa para rezar também com fé, é Deus que nos visita. Que esse Evangelho também nos dê força e esperança para que Deus possa nos visitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.